Olá, povão, tudo bem? Muita gente me pergunta se vale a pena hoje fazer mestrado, se vale a pena começar esse processo de vida, né? Que é a pesquisa, e eu sempre digo que depende do qual é o projeto de vida. Eu falo assim, então peraí, me explica o que você quer da vida. Para eu entender, para eu poder, né, de alguma forma, dialogar com aquela pessoa. E eu quero apresentar isso aqui para ficar mais fácil. Então existem 4 circunstâncias, 4 possibilidades em que fazer um mestrado faça sentido para alguém, né? Para conseguir ter algum tipo de vantagem no trabalho, receber algum tipo de bonificação, para esse indivíduo poder exercer algum serviço técnico, para ele estar melhor posicionado para exercer algum serviço técnico, para ele ser pesquisador de fato ou para ele ser docente, né? Para ele dar aula em faculdade ou universidade. Essas 4 circunstâncias eu quero comentar aqui. Tem casos em que eu acho que vale a pena e outros casos não. Vou começar pelo caso do indivíduo que quer ter algum tipo de bonificação no trabalho. Por exemplo, quem é funcionário público, muitas vezes no estatuto está previsto que se ele fizer um mestrado, ele vai receber X% a mais, né? É um plano de carreira que prevê ali algum tipo de percentual. Então, nesse caso, a gente precisa considerar algumas coisas. Qual é esse percentual? Ele é realmente uma coisa expressiva? Existe uma outra forma de você cumprir esse percentual? Uma outra forma de você ter acesso a isso por outro caminho que não seja mais vantajoso? Porque o mestrado, ele é realmente uma coisa que vai te exigir muito esforço. Vai exigir de você 2 anos de muito trabalho aí. E, às vezes, a depender do lugar em que você mora, isso pode ser ainda mais complicado, porque dependendo do lugar, se você está próximo de uma universidade, bem próximo, é uma coisa, né? Se você está no interior, no lugar que você tem que viajar não sei quanto tempo, aí fica mais custoso, mais difícil. Então depende de onde você está, depende de qual é a sua vocação. Você tem esse perfil? Tem gente que não tem esse perfil, então não adianta você forçar um negócio porque não vai resolver. Qual é a relação que você tem com esse trabalho, se o melhor caminho é você progredir nesse trabalho ou encontrar outra forma, né? Então tem que avaliar tudo isso para ver se vale ou não vale a pena. Muitas pessoas que estão nesse caminho acabam fazendo, muitas vezes, caindo na história desses mestrados internacionais. É a maior furada, porque para você fazer a validação do diploma de um mestrado internacional é mais trabalho do que você fazer um mestrado no Brasil. Então não vale a pena, né? A gente não tem mestrados online no país, então realmente depende também até da carga horária do indivíduo, né? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, fazendo mestrado trabalhando, que é uma coisa realmente muito difícil, né? Bom, a segunda possibilidade que eu vejo muitas pessoas querendo encontrar é para dar aula em faculdade. Hoje nós vivemos um processo em que as faculdades particulares regionais, elas vêm progressivamente sendo vendidas para grandes grupos. Eu passei por um processo como esse. Eu estava em uma universidade, dava aula nela, e ela era uma universidade local, e ela foi comprada por um grande grupo. Então, é claro, pode acontecer de formas diferentes, tá? Mas a experiência que eu tenho e que tem sido a mais comum no Brasil é do sucateamento completo depois que isso acontece, né? Em geral, eles demitem os doutores, os mestres também eles ficam com o mínimo possível, o salário cai, eles tiram aula e vão reorganizando de uma forma muito ruim, com um salário assim, muito baixo. Então, para dar aula em faculdades privadas, fazer um mestrado para isso, eu não acho que seja um caminho, um projeto de vida vantajoso hoje no Brasil. Não é mesmo. Eu tenho colegas que têm passado por maus bocados neste processo que tem acontecido no Brasil. Maus bocados mesmo, vão perdendo progressivamente mais e mais aulas e mais comissões, até que uma hora são mandados embora, né, dessas faculdades. Todo fim de semestre na faculdade que eu dava aula, depois que foi vendida, era aquele corte que um monte de gente era mandada embora, uma situação muito terrível, né, e para muitas pessoas que dependiam daquilo, eu era funcionário público, então não tinha muito problema, mas para as pessoas que dependiam daquilo era muito problemático. Eu acho que a única circunstância em que isso vale a pena é se dar aula na faculdade for para aquele indivíduo muito mais um posicionamento no mercado. Então, por exemplo, um advogado que dá aula na faculdade, ele tem um posicionamento no mercado, ele, né, diz, ó, sou professor universitário, então isso pode ser uma vantagem para eles, pode ser para outros profissionais também, né? Sei lá, um fisioterapeuta,
sei lá, um psicólogo, alguém que tenha essa disponibilidade no mercado como profissional independente, e que isso pode, de alguma forma, apontar de uma maneira positiva para a sua carreira, ou seja, para o seu ganha-pão de verdade, que não uma faculdade, porque isso hoje eu não acho que seja uma boa estrada para a gente encontrar enquanto, tô falando financeiramente, enquanto qualidade de vida, né, para a gente trilhar. O que vale muito a pena, que tá aprovado, é dar o like nesse vídeo. Dar o like, ativar o sininho e se inscrever. Isso tá garantido já. Já é 100% benéfico, porque você recebe os outros vídeos que a gente tem feito aqui sobre ciência, sobre carreira científica. E agora também vamos começar um podcast sobre ciência, ó. Muito legal, vou dar uma ênfase muito grande, principalmente discutir metodologia da ciência, então você vai receber isso tudo aí. Para emprego técnico, depende muito. Então, por exemplo, alguém vai lá, faz o mestrado, vai trabalhar numa indústria, vai trabalhar numa instituição, sei lá, vai trabalhar, se ele for sociólogo, vai trabalhar no IBOP, ou sei lá, em qualquer instituição dessa de pesquisa, no IPEA, qualquer um. Ou se for um técnico de farmácia, vai trabalhar na indústria farmacêutica, vai trabalhar, enfim, eu moro em São José dos Campos, que é uma cidade que tem muita indústria, tem muitas pessoas que são pessoas muito bem formadas que trabalham nessas indústrias privadas, né, também. Bom, depende da área aí, porque não é toda área que tem a disponibilidade desse tipo de emprego, né? Eu, por exemplo, de formação, eu sou historiador. Quem é que sai contratando historiador aí? Até tem, mas é uma coisa muito minúscula, né? Tão irrelevante que, do ponto de vista de projeto de vida, não faz sentido. Então, se você trabalha, sei lá, talvez na indústria farmacêutica, talvez uma coisa que tenha uma vitalidade enquanto empregabilidade, né, talvez valha a pena. Mas ainda assim, se for esse o projeto, não sei se o mestrado é o melhor caminho. Em geral, não é. Faz mais sentido fazer um estágio em uma empresa no exterior, investir nisso, né, uma empresa de referência, fazer um MBA, fazer uma pós-graduação mais profissionalizante, de fato, do que fazer o mestrado. Porque o mestrado, no Brasil, é muito diferente dos Estados Unidos, né? No Brasil, o mestrado ele é um mini doutorado. Ele é uma coisa de pesquisa. Então, você está preocupado com aquele seu objeto. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem uma função muito mais profissionalizante. Ele é muito mais parecido com o que no Brasil é uma pós-graduação, uma especialização, né? Uma pós-graduação lato sensu. Só que se você for fazer uma pós-graduação lato sensu, que também é uma coisa que te posiciona bem, né? Se ela for técnica, você tem que tomar cuidado, porque tem uma grande maioria aí que não existe, que é picaretagem, que é só o papel, né? Agora você precisa fazer uma instituição que seja referência na sua área, aí você fica bem posicionado. Tão bem ou mais posicionado do que se você fizer um mestrado. Se fizer um mestrado, se for um mestrado para um trabalho técnico, é importante que esse mestrado seja já em uma área de pesquisa que esteja relacionada àquela temática na qual você quer trabalhar. Não é porque é na área, estou fazendo de sociologia porque eu quero trabalhar no IBOP, tá, mas você está estudando, sei lá, cultura da população ribeirinha, não tem nada a ver com pesquisas estatísticas de opinião, entendeu? Aí você tem que direcionar o seu objeto de pesquisa, porque tem muito mais a ver com o objeto de pesquisa, sua expertise naquele objeto, do que, de fato, no título de mestre, esse posicionamento aí. É claro que se você quiser trabalhar em órgãos de pesquisa, principalmente estatais, esse mestrado, né, ele pode dar uma qualificação diferenciada para o processo seletivo, então você ganha um ponto, aí talvez nesse sentido faça mais sentido, tá? E a última possibilidade aqui é a de ser pesquisador de fato. Eu quero ser pesquisador, essa é a minha vocação, eu quero ser cientista, e é isso aí. Vale a pena? Vale, depende, né? Depende. Vou colocar os dependes aqui, as dependências. A primeira coisa é a seguinte: se é para ser pesquisador, você tem que saber que você precisa fazer o mestrado e depois o doutorado. Então nós estamos falando aí de 6 anos de brincadeira, tá? Sem falar no processo seletivo do doutorado e tudo isso, né? Então você tem que entender que pesquisador mesmo, cientista, é quem faz também o doutorado. Essa é a primeira coisa. Segundo, se você for trabalhar na indústria também, né? Como eu falei, na indústria farmacêutica, ou, por exemplo, que faz pesquisas
pesquisas de fato, pesquisas científicas que precisam ser publicadas e tal, e precisa de um pesquisador responsável e, portanto, de um doutor, daí beleza, daí faz sentido, é uma área bem remunerada, mas é muito pouco emprego no Brasil. Nós temos ainda pouca gente, relativamente a todo mundo que faz pós-graduação, né, pouca gente trabalhando, né, porque existe uma série de dificuldades aí no Brasil para esse tipo de pesquisa. Mas pode acontecer. Tem uma amiga, por exemplo, que ela é psicóloga, ela fez o doutorado em psicologia e ela está trabalhando agora com pesquisa de consumidor para indústrias, né? Então, como é que os consumidores se comportam, né? Ela é analista do comportamento, então, ela vai ganhar um monte de dinheiro, muito mais do que o caminho que ela estava trilhando, que é um caminho mais acadêmico, né? Ela está aí super bem, mas é uma área que, tecnicamente falando, existe campo, né? Tem área que existe campo, tem área que não existe. Então, você precisa entender como é que é essa indústria no Brasil, para você saber se tem campo ou não para sua área. Como eu falei, né, fazer doutorado em história, vai ser o quê? Vou trabalhar em qual é o tipo de instituição privada nesse sentido. Mas você tem as instituições públicas para trabalhar em pós-graduação, em mestrado e doutorado. Então, essa é uma área boa. Não é o melhor salário do mundo, mas é um bom salário, é um salário bastante razoável, que dá para viver dignamente, né, embora a gente saiba da importância da valorização desses profissionais, né? E nós temos vivido tempos de sucateamento da pós-graduação no Brasil, mas, enfim, é uma área boa. Qual que é o problema aí? E você precisa estar ciente. O problema não é dizer assim, você deve escolher ou não deve escolher, você escolhe o que você quiser, mas você precisa estar ciente de como é que funcionam as coisas para você tomar uma decisão informada. É que você precisa passar num concurso de uma universidade para ser um pesquisador lá. E concurso de universidade não é como outros concursos, que você diz assim, não, eu vou lá, faço a prova, tiro a pontuação mais alta e tá beleza. Não. Ele é um tipo de concurso diferente, que envolve fases que são mais subjetivas. Você vai lá, você vai escrever uma prova, os professores de uma certa banca vão julgar, eles vão te ouvir, e nós temos muitos procedimentos muito ruins nesse processo, né? Que acabam enviesando muito os professores que têm uma certa linha. Então, por exemplo, se você tem uma universidade que tem uma cadeira que é de educação, não é qualquer pessoa de educação, é gente de educação que é pesquisador que está naquela linha que agrada aquela banca porque tem afinidades ali. Não é que a banca faça isso por qualquer tipo de... Não estou falando de corrupção. Eu estou dizendo que existe um enviesamento natural desse processo. Não adianta você dizer, não, mas eu me garanto, eu estudo muito e eu tiro uma notona na prova. Não é isso. Também depende de outros fenômenos de alinhamento intelectual e científico, que pode ou não ser o seu caso. Então, eu tenho amigos brilhantes que fizeram doutorado muitos anos atrás e que têm feito concurso desde então, 2, 3, 5, 10 anos, e que não passam. E não porque tem qualquer problema de qualidade ou de desempenho, é porque não estão alinhados a certos espaços que eles estão propondo. E não é todo lugar que tem concurso, né? Depende de abrir vaga, então é um fenômeno que depende dessa abertura. Então, assim, é muito legal, é uma excelente possibilidade, mas depende de um certo alinhamento de estrelas aí para que tudo dê certo. Não dá para você garantir, para você cravar de que eu terminei, vou fazer o concurso, eu vou ter uma boa nota e tá tudo certo. É um pouco mais complicado do que isso. Mas de toda sorte, se você comparar o salário que você tem, como eu disse, dá para viver dignamente, mas se você comparar isso a toda essa história de pesquisa que você tem que trilhar, é desproporcional. Então, pelo salário, não é vantagem. É vantagem se você amar pesquisar, se você realmente gostar disso, se isso encher os teus olhos, se isso aquecer teu coração. Se você for apaixonado por isso, aí, beleza, você tem uma possibilidade de exercer a sua paixão e de ser remunerado por isso e de viver dignamente. Mas, por conta desse ganho aqui, em tantos anos de estudo aqui, você faz medicina, né, em menos tempo do que isso e sai ganhando aí 3, 4 vezes, 5, 10 vezes isso. Né? Então, não é por este motivo. Tem que ser por uma paixão pela pesquisa. E se você for apaixonado mesmo, você aproveita e acompanha aqui o canal, que eu estou publicando bastante coisa sobre isso, tá bom, gente? Um grande abraço, tchau!